essa escolha. Conversamos agora com o professor da Universidade George Washington, Maurício Moura. Professor, boa tarde. Eu gostaria de começar falando do Tim Walz. Que critérios ou que características dele podem ser positivas para a candidatura de Kamala Harris? Bom, boa tarde a todos. O critério de escolha, na verdade, desse processo democrata, o que a gente ouviu aqui em Washington, foi baseado em 3 pilares, né? O político, ele representa um segmento importante do Partido Democrata, né? Um segmento mais liberal, como eles costumam dizer aqui, e também ele representa, tem um fator eleitoral, ele representa um estado do meio-oeste, lembrando que tem 3 estados no meio-oeste que são fundamentais para essa campanha, que é o Michigan, o Wisconsin e a Pensilvânia. Ele vem de um estado com características demográficas bastante similares a esses, ele é um governador bem avaliado. E por último, acho que foi o fator principal aí da decisão, também uma decisão pessoal aí da própria Kamala Harris, porque não só ela vai ter um companheiro de campanha, também ela vai ter um companheiro de mandato. Então, acho que no conjunto da obra, a decisão foi para o governador do Minnesota, né? Professor, eu vou trazer mais um elemento para essa conversa, que é uma fala do vice do Trump na chapa presidência na corrida pela Casa Branca, o J.D. Vance, quando ele afirma que a escolha do Tim Walz como companheiro da Kamala Harris só ressalta o quanto a democrata é radical. A gente assiste e daqui a pouco analisa. Obviously, the big news of the day is that Tim Walz has been nominated as the VP, or is now the presumptive nominee, I should say, for Kamala Harris. My view on it is it just highlights how radical Kamala Harris is. This is a person who listened to the Hamas wing of her own party and selecting a nominee. This is a guy who's proposed shipping more manufacturing jobs to China, who wants to make the American people more reliant on garbage energy instead of good American energy, and has proposed defunding the police just as Kamala Harris does. Professor, queria sua análise, porque quando a gente foi ver o perfil da Kamala, né, quando nos debruçamos sobre isso, quando ela foi indicada pelo Joe Biden, o que a gente entendeu é que dentro dos democratas ela não é vista como uma radical, uma progressista. Pelo contrário, ela é vista como um nome mais ao centro. A gente está vendo aí um movimento contrário, nitidamente uma estratégia que o seu opositor vai tentar usar a partir de agora. Esse tipo de estratégia cola, se sustenta, ele consegue manter esse discurso? Ou melhor dizendo, professor, tem elementos que sustentem o que J.D. Vance está dizendo? Bom, eu acho que isso caracteriza o principal ponto da campanha do Trump como um todo, né? A campanha do Trump tem muito êxito em mobilizar sua própria base, e esse discurso de J.D. Vance tem muita ressonância na base trumpista. É um discurso que tem muito apoio, e eu vi isso na convenção republicana. O problema desse discurso é que ele tem muita dificuldade em conectar com os eleitores independentes, que não são nem democratas nem republicanos, né? Porque esse discurso ele não tem muita aderência nos eleitores que são fundamentais para o Donald Trump ganhar a eleição. Então, é mobilizador de um lado, mas ele vai ter muita dificuldade em ir além da base dele com esse discurso. Professor, a gente via uma disputa, principalmente entre Joe Biden e Donald Trump, que continuava com Kamala Harris, focada muito na política doméstica, principalmente na questão do aborto e da imigração. Agora a gente tem a possibilidade de um ataque no Oriente Médio. O senhor considera que uma eventual guerra do outro lado do mundo possa interferir nas eleições americanas? Guerra sempre interfere na popularidade presidencial, só que a gente vive um momento bastante particular, né? Que o presidente não é o candidato. Então, talvez talvez a gente veja no Partido Democrata o Joe Biden mobilizado para esses temas de agenda internacional, e obviamente agora a Kamala e o seu novo vice mobilizado para a campanha. Essa é uma dissonância que a gente vê pouco nas corridas presidenciais americanas, mas claro, qualquer guerra, qualquer coisa que os Estados Unidos esteja diretamente envolvido, não necessariamente com soldados, mas a diplomacia e a força americana, obviamente que vai pautar a discussão da campanha, o que pode ser bom ou pode ser ruim. E aí ninguém sabe o que essa guerra pode se desenrolar, né? Professor, o que esperar agora? A gente já viu o vice J.D. Vance apontando para onde vai a artilharia neste momento. Muito vai se falar sobre o perfil do Tim Walz. Mas o que esperar de estratégia também do outro lado? Até para conter esse tipo de discurso de Kamala Harris e do seu vice escolhido, Tim Walz. O que devemos esperar sobre o comportamento, né? A retórica que eles vão adotar? Eu acho que as retóricas elas estão bastante claras, né? A questão é se as duas campanhas vão conseguir ter a disciplina de ficar nas retóricas.
Do lado do Trump e do Vance, eu acho que a melhor retórica deles até agora, que é mais aderente, é falar sobre a gestão do Biden e da Harris e os problemas da gestão. Lembrando que continua sendo um governo mal avaliado, tem 40% de aprovação só. E do lado da Harris e agora do Walz, a grande estratégia é fazer essa eleição como se fosse um referendo da volta ou não do Donald Trump. Se as pessoas querem ou não ter o Trump de volta. E aí eu acho que nessa batalha de narrativas a gente vai ver a partir de agora aí na campanha o que vai prevalecer, né? Professor, a gente tem visto o feitiço contra o feiticeiro. Inicialmente, Donald Trump queria debater com o Joe Biden para que ele escorregasse, como a gente viu no debate da CNN. Agora, Kamala Harris quer participar dos debates e Donald Trump tem colocado em dúvida esse processo. As últimas pesquisas mostraram que estão em empate técnico, mas com uma tendência de crescimento de Kamala Harris. Diante desse quadro, o senhor acredita que Donald Trump deve ceder e participar dos debates televisivos? O que eu ouço da campanha dele é que ele ganha muito pouco participando de debate com ela, então, do ponto de vista estrito da campanha, da estratégia, muito provavelmente ele não vai participar. Dito isso, quem faz a estratégia do Donald Trump é o Donald Trump. Então, a gente vai ter que esperar até as vésperas, lá em setembro, para ver o que vai passar na cabeça do Trump para participar ou não do debate. Lembrando que, obviamente, essa época do debate vai ser uma época não muito boa para o Donald Trump, que é a época que está marcado sair a sentença dele no caso de Nova York. Então, a gente vai ter essas duas batalhas aí. A campanha dizendo que provavelmente ele não vai participar, mas, como todo mundo sabe, a decisão no final fica com ele, né? Agora, professor, voltando um pouquinho na escolha do Tim Walz, porque pegou um pouco a gente de surpresa, né? A gente estava achando que ia ser um outro nome. O que pesou mais na sua avaliação, né? A gente está tratando disso aqui, mas na sua avaliação, qual foi o elemento, né, fundamental para que ele fosse escolhido o vice da Kamala Harris? Bom, o que eu apurei hoje de manhã aqui com os democratas aqui de Washington foi que ele é um cara que mantém ele é de um grupo político que acomoda diversas correntes do partido e não vai gerar muita tensão política interna. O nome do Josh Shapiro era um nome que, na minha opinião, era muito forte eleitoralmente falando. Eu acho que ele trazia muito peso para um estado que eu considero chave nessa eleição. Só que o que eu ouvi foi que, em termos de política, várias correntes do Partido Democrata foram acomodadas aí com essa escolha, que não seria o caso se tivesse sido o Josh Shapiro ou o Mark Kelly, que era o senador por Arizona. Então, no final, foi uma decisão bastante política essa. Vai cumprir bem o papel de vice, né? Não vai incomodar muito, nem aparecer muito, professor. É o que dizem aqui. Inclusive, um dos argumentos contra o Josh Shapiro foi justamente que ele tinha um perfil bastante forte, que poderia, inclusive, criar uma sombra aí para a própria Kamala Harris. Mas agora a decisão está tomada e vamos ver como isso vai refletir nas próximas pesquisas. E o Tim Walz teria o apoio do Bernie Sanders e da Nancy Pelosi, é isso? No caso do Bernie Sanders, é uma ala mais à esquerda do Partido Democrata. Não, sim, lembrando que o Tim Walz é um apoiador firme dos sindicatos no meio oeste, que obviamente são ligados à ala mais à esquerda do Partido Democrata, por isso que tem esse discurso aí do J.D. Vance de colocá-lo como radical, né? Então, mas por outro lado, o que eu percebi aqui nos democratas é que houve um senso aí de que todo mundo, a maioria pelo menos, ficou feliz aí com a decisão. Perfeito. Obrigada, viu, professor, pela conversa aqui no Bastidores CNN. Recebemos mais uma vez o professor Maurício Moura, que atua na Universidade George Washington. Sempre espaço aberto para o senhor para trazer as atualizações e informações, que o professor conversa com muita gente também. Ele apura junto às duas campanhas. Obrigada, professor.